Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vamos trazer a repercussão de tudo isso que está envolvendo Ciro Gomes, Forças Armadas e Ministério da Defesa. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda, caso não esteja inscrito aqui no canal ainda. A sua inscrição é muito importante, assim como ativar o sininho, deixar o like, dislike, comentar, compartilhar. Então, se você puder nos dar essa força, fico muito agradecido mesmo. Pessoal, é o seguinte: o Ministério da Defesa e as Forças Armadas apresentaram na noite de quinta-feira, no dia 23 de junho, uma notícia-crime contra o pré-candidato à presidência da República do PDT, Ciro Gomes, pedindo a apuração sobre as falas do político envolvendo a atuação dos militares na Amazônia. Na terça, em entrevista à rádio CBN, Ciro Gomes disse que a área onde ocorreram as mortes de Bruno Pereira e de Dom Phillips se tornou um território administrado por uma holding do crime. E o Ciro disse então: ali estabeleceu-se essa holding, que é o narcotráfico claramente protegido por autoridades brasileiras, claramente protegido por autoridades, inclusive das Forças Armadas. Não aconteceria o crime contra Bruno e Dom se isso não fosse verdadeiro. E aqui vale então destacar que o Ciro não acusou as Forças Armadas enquanto instituição, mas algumas autoridades das Forças Armadas. E para quem conhece o histórico do Ciro, sabe que ele é muito bem informado e quando aponta o dedo para esse tipo aqui, quando o Ciro faz esse tipo de denúncia, ele costuma estar muito bem embasado. Vamos ver qual que vai ser o desdobramento de tudo isso. Mas 2 dias depois do Ciro ter dado essa entrevista, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e os comandantes das Forças Armadas assinaram uma nota comunicando a apresentação de notícia-crime ao PGR Augusto Aras contra o pré-candidato do PDT. Então, assim, em vez deles apurarem as denúncias, puxa, Ciro, vamos investigar, ver se você não tem razão, tentam silenciá-lo. Querem detonar o carteiro para não ler a carta, para que o povo não fique sabendo do conteúdo que está na carta. E a nota, então, que eles assinaram contra Ciro Gomes pede que seja apurado o suposto cometimento dos crimes de incitar publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade, que é o artigo 286, parágrafo único do Código Penal, e propalar fatos que sabe inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que estas merecem do público. Artigo 219 do Código Penal Militar. Além disso, a Defesa e as Forças Armadas dizem repudiar veementemente as irresponsáveis declarações de Ciro, que acusou as Forças Armadas, segundo a nota, de serem coniventes com um crime organizado na Amazônia. Não é admissível, segundo eles, em um Estado democrático que sejam feitas acusações infundadas de crime, sem a necessária identificação da autoria por parte do acusador e sem a devida apresentação de provas, ainda mais quando dirigidas a instituições perenes do Estado brasileiro, disse a nota. Eu vou deixar um link no comentário fixo para quem quiser ter acesso à íntegra dela. Flávio Martins, que é professor de Direito Constitucional, postou o seguinte no seu Twitter: ele, o Ciro, fez uma crítica veemente às Forças Armadas. Essas o ameaçam de crime contra o Estado de Direito, que é o ex-crime contra a segurança nacional. Ele destacou lá, exatamente como faziam nas décadas de 60 e 70, na ditadura. Absurdo, disse ele. Muitos que se dizem defensores da liberdade de expressão aplaudirão. É assim que funcionam alguns simpatizantes desse governo. Pedem liberdade de expressão, mas quando é contra o governo, aí eles tentam silenciar, insisto, para que o povo não tome conhecimento daquilo que pode estar acontecendo lá na Amazônia, sim. E o Ciro Gomes, logo pela manhã, respondeu à ação do Ministério da Defesa das Forças Armadas e disse o seguinte, numa nota que teve uma repercussão gigantesca nas suas redes sociais. Primeiro ponto: fui surpreendido por uma nota agressiva e intempestiva do Comando das Forças Armadas, que além de descontextualizar o que afirmei em entrevista à CBN, ameaça-me com notícia-crime equivocadamente baseada nos artigos 286 do Código Penal e 219 do Código Penal Militar. Segundo, a nota, que mais uma vez explicita o grau de politização do atual comando das Forças Armadas, tenta distorcer a crítica que fiz ao notório descontrole que impera em áreas da Amazônia, onde uma holding do crime age impunemente. Então o Ciro aqui
reafirma que existe uma holding do crime agindo de forma impune, né? Isso aqui eu acho que não tem nem que ser um especialista para ver que existe. Basta você acompanhar os noticiários de agora, mas também de uns tempos atrás aí. Terceiro ponto, as mortes trágicas de Bruno Pereira e Dom Phillips são os últimos episódios desta realidade pavorosa. Quarto ponto, em nenhum momento, isso aqui é importante, disse que as Forças Armadas, enquanto instituições de Estado, estariam envolvidas com essa holding criminosa. Quinto, afirmei e reafirmo que, frente à desenvoltura com que um tipo de Estado paralelo age na área, é impossível não imaginar que alguns membros das forças de segurança possam estar sendo coniventes, vejam isso, por dolo ou omissão. Então, ou com a intenção, de fato, de proteger, ou por omissão, de todo jeito. Tem um erro aqui. Sexto ponto, ao responder pergunta específica do jornalista, exerci meu direito de liberdade de expressão sem excesso ou qualquer discurso de ódio, muito menos com desrespeito a uma instituição que prezo e defendo. Sétimo ponto, inclusive afirmei na mesma entrevista que os militares são elementos essenciais a um projeto nacional de desenvolvimento, além de ressaltar a importância do fortalecimento das Forças Armadas em um possível governo que eu venha a presidir. Inclusive, sobre esse ponto, vale destacar, deixa eu pegar meu livro aqui, nesse livro que o Ciro Gomes escreveu e publicou em 2020, Projeto Nacional Dever da Esperança, está aqui o papel importantíssimo das Forças Armadas, né, para que ele coloque em prática ali e qual que é a importância delas dentro desse projeto nacional de desenvolvimento. Oitavo ponto da nota de Ciro, assim como não confundo a ação das Forças Armadas com possíveis erros de alguns membros, não confundo também a essência da instituição com a linha imposta por comandos temporários que tentam submetê-la a caprichos políticos e interesses eleitorais. O nono ponto, não me surpreende que a iniciativa desta ação política contra mim e contra a minha pré-candidatura parta de um ministro da Defesa que, possivelmente obedecendo ordens de seu comandante supremo, que é Bolsonaro, vem se notabilizando por tentativas de interferência no processo político. Aqui ele vai entrar agora num ponto que está realmente chamando a atenção, que é o envolvimento, né, das Forças Armadas dentro do processo eleitoral que nós teremos em outubro desse ano. No 10º ponto, ele vai desdobrar isso, como fez há pouco tempo, quando comunicou de forma unilateral e autoritária ao TSE que vai indicar nomes de militares para fiscalizar as urnas eletrônicas. Quando o Ciro volta com esse assunto, deve ter desagradado ali o governo, porque o Ciro aproveita esse caso, que em tese não tem nada a ver, mas para mostrar para o povo como anda a atuação do ministro da Defesa entrando em assuntos que não são da sua alçada. 11º ponto. Pergunto, qual competência constitucional ou legal dá autoridade a ele para indicar nomes para fiscalizar urnas eletrônicas? Indicação de militares para esta finalidade é típico desvio de função e finalidade. E o Ciro fecha, então, no 12º ponto, dizendo, é caso, a meu ver, de improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública. Isto sim, é claramente passível de punição legal. Vale lembrar que o Ciro é advogado, professor de direito, e mais tarde o PDT tomou medidas e entrou como notícia crime na PGR para pedir a investigação do ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, pelo crime de denunciação caluniosa. Então o embate, promete esquentar aí os próximos dias, as próximas semanas. E assim que saiu a nota do Ministério da Defesa e das Forças Armadas contra Ciro Gomes, muita gente ficou apreensiva, achando que isso poderia prejudicá-lo. Mas, na verdade, isso aqui, pelo menos por enquanto, baseado no que a gente percebe pouco mais aí de 24 horas depois disso tudo, pode ter ajudado o Ciro em alguns aspectos. Tem até um blog lulista do Paraná, que eu não vou nem dizer o nome, que reconheceu que tudo isso envolvendo o Ciro e as Forças Armadas ajudaram o pré-candidato PDT. Disse lá no blog, os ministros das Forças Armadas entraram definitivamente na campanha para presidente. Eles deram uma mãozinha amiga para Ciro Gomes. E lá ele vai dizer que no mesmo dia que saiu o Datafolha indicando uma possível vitória de Lula, se as eleições fossem hoje, elas não são, então teve tudo isso, de certa forma, colocando o Ciro numa vitrine, e aí ele diz que as Forças Armadas estão ajudando o Ciro. Repito, isso aqui partindo de um blog
né, que apoia Lula. Agora, por que ele está certamente dizendo isso aqui? Eu acompanhei muito de perto e a opinião pública, claro, tirando aqueles apoiadores de Bolsonaro e alguns outros, né, ela ficou majoritariamente ao lado de Ciro Gomes. Né, para citar apenas 2 canais, Meteoro Brasil e o Maurício Ricardo gravaram bons vídeos sobre o assunto e mostrando o absurdo que foi essa nota das Forças Armadas e do Ministério da Defesa tentando intimidar Ciro Gomes. Vários, né, apoiadores do Lula, por exemplo, né, e alguns outros aí que estavam até então neutros nesse processo todo, também retuitaram ali, prestando solidariedade a Ciro Gomes, a nota que ele publicou nas redes sociais. Tem uma repercussão muito grande. Enfim, então coloca o Ciro como vítima, né, de tudo isso nós estamos observando partindo desse governo Bolsonaro que está tomando sim várias medidas autoritárias, mas o que na minha opinião não ameaça o processo eleitoral que nós teremos nessas eleições. Eu acho que quem ganhar vai assumir. Bolsonaro pode dar chilique daqui, dar chilique dali, reclamar, questionar, mas quem ganhar vai assumir no dia 1º de janeiro de 2023. Inclusive, vale destacar, a gente critica bastante alguns comportamentos da imprensa, que ela deu manchetes assim bastante favoráveis ao Ciro, mostrando de fato que o Ciro está denunciando algo que merece investigação. E eu acho que, para sintetizar bem o que a gente está dizendo aqui, o Bernardo Melo Franco, que é do Globo, publicou na sua coluna algo que merece então a nossa reflexão. Disse ele que a ofensiva do Ministério da Defesa contra Ciro Gomes, alvo de uma notícia crime assinada pelo general Paulo Sérgio, já produziu 2 efeitos, segundo o Bernardo. O primeiro foi amplificar as acusações do pré-candidato ao governo. Sim, porque até então, o que o Ciro disse na entrevista teve uma repercussão relativamente pequena, normal, mas a partir do momento em que faz essa notícia crime contra Ciro Gomes, tudo isso que o Ciro falou foi amplificado e quem não sabia do que o Ciro tinha dito ficou sabendo. Então isso aqui realmente já é um ponto importante que eu acho que é bom não só para o Ciro em si, eu acho que é bom para o Brasil. É importante saber o que está acontecendo na Amazônia. E o segundo efeito, vai dizer aqui o Bernardo, foi reforçar a percepção de que o ministro da Defesa quer interferir no processo eleitoral. E ele vai destacar que na semana passada ele já havia divulgado uma nota em tom intimidatório ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin. Agora tenta processar o 3º colocado na corrida ao Planalto. Bom, vamos ver como que isso vai ficar daqui para frente. O fato é que isso aqui ajudou a mostrar mais uma vez que enquanto o Lula se cala sobre os principais assuntos do país, Ciro Gomes está denunciando dia e noite as mazelas deste governo. Inclusive ontem, vou deixar um tweet aqui para vocês verem, enquanto estava o país, tentando entender o que estava acontecendo em relação ao áudio divulgado do ex-ministro Milton Ribeiro falando que conversou com Bolsonaro, que Bolsonaro o alertou, pressentiu que a PF ia fazer uma busca e apreensão. Isso é gravíssimo. E todo mundo, o Ciro Gomes fez uma denúncia também lá no seu Twitter, esperando que justiça seja feita, vários políticos saindo, mostrando o que está acontecendo no Brasil. Aí o Lula resolve postar lá a sua equipe sobre qual filme deve assistir, série e outras coisas mais que não tem nada a ver com o acontecido. Então, só escancara de uma vez por todas que o Lula se apresenta do ponto de vista eleitoral como a principal figura contra Bolsonaro. Mas na prática, me parece que Ciro Gomes, de uma vez por todas, se firma como a principal oposição ao governo. Então, pessoal, é isso. A gente vai ficar bastante atento e qualquer novidade de fato importante também sobre esse assunto eu trago para vocês no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.